Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Mais uma vez, Patrícia Zene Benites na área, psicóloga e escritora. E vocês já estão vendo vários vídeos aí, né? Que foram gravados aqui na Feirinha do Chalé, da Praça 15. E a gente já aproveita para agradecer essa equipe maravilhosa que nos possibilita isso. E hoje, então, a gente está aqui com uma pessoa que eu estou conhecendo hoje. Na verdade, é um momento que a gente está conversando mais, né? Porque assim, a feirinha faz isso com a gente, viu? A gente conhece pessoas, a gente vê livros maravilhosos, né? E eu estou aqui então com a Beloni Maria Nardi, que vai falar um pouquinho da trajetória dela, vai contar dela e vai falar também do livro que eu vou estar mostrando na sequência. Mas sempre, como sempre eu digo, convido vocês a curtirem, compartilharem. Quem está chegando aqui pela primeira vez, já aproveita e te inscreve aí no canal, ative as notificações do sininho, para sempre que tiver um novo vídeo, poder estar acessando. Mas, meu mãe, seja bem. Aliás, nós estamos assim, risões, porque a gente descobriu algumas coisas, a gente já deu cada risada aqui antes. Cada risada aqui, porque a gente descobriu algumas coisas da história aí, né? Na história assim, da minha ancestralidade, né? E da minha também. Muito engraçado. Mas enfim, Beloni, primeiro gratidão por estar aqui no canal, né? Por te colocar na possibilidade de compartilhar com a gente um pouco da tua história e da tua trajetória. Isso aí. Então, assim, fala um pouquinho pra gente quem é a Beloni. Bom, a Beloni é uma pessoa simples que sempre trabalhou em bem da comunidade, no bem da comunidade. Comecei como professora primária, trabalhando numa vila onde as crianças não sabiam nada, e eu procurava brincar com elas, fazer com que elas se sentissem bem naquela escola. Depois fui para Porto Alegre, quis estudar. Comecei a faculdade de nutrição e fiz mais da metade dessa faculdade, mas não consegui terminar. Daí eu fui trabalhar na Emater, trabalhei 20 anos na Emater, foi maravilhoso, porque é um trabalho gratificante, tu está sempre ajudando as pessoas, né? Fazendo tudo que tu pode para que a vida deles melhore. Depois que eu me aposentei com 49 anos, eu vim morar em Porto Alegre, porque aqui eu já tinha comprado um apartamento. Daí eu disse, bom, agora eu vou procurar estudar, porque eu queria estudar. Aí procurei tudo que foi curso e encontrei o curso de bacharel em psicopedagogia clínica e institucional, lá no Unilassalle em Canoas. E eu cursei essa faculdade. Me formei e quando eu estava fazendo esse curso, chegou uma professora do meu lado e disse, Beloni, tu sabia que tu escreve muito bem? Eu disse, não, eu não escrevo bem, não, tu escreves muito bem. Ela disse, tenta publicar esse teu artigo. E eu não dei bola, sabe? Daí uma colega, passou uns 15 dias, ela chegou, tu já publicou, tentou publicar? Eu disse, eu não, nem sei publicar. Então vem cá que eu te ensino. Tu vê quando as coisas são para acontecer, tá? Aí chegou, vem cá, eu te ensino. Daí me ensinou, eu cheguei em casa e tentei. Me acredita que em 3 dias já estava publicado o meu artigo? Olha só, pra ver, né? Pra ver. Aí tentei também aqui em Porto Alegre, também em 2 dias já estava publicado. Eu disse, nossa, mas que uma beleza. Que rapidez isso! Aí quando eu estava para me formar na faculdade, uma colega disse para mim, escreve um livro, esse teu trabalho de conclusão está muito bom. E começou também a me insistir para que eu escrevesse. Daí está aí o resultado do livro. E esse livro Que a
a importância do brincar na vida adulta. Capaz que não, né? Exatamente. Ai, é maravilhoso brincar, né? Muito. E daí eu escrevi esse livro porque eu botei as mulheres lá de Feliz para brincar. Olha! Na parte de trás do livro tem todas as 20 brincadeiras que eu coloquei as senhoras para trabalharem, para brincarem. Que bacana! E isso é muito importante, sabe? Porque daí eu vi o resultado do meu trabalho TCC através da prática. Claro, claro. Brincando, eu consegui ver o resultado. Eu disse, mas isso é fantástico. É que eu acho que tu traz uma coisa assim, que está aqui traduzido, né, no livro, porque parece que os ditos, entre aspas, adultos, não podem brincar de criança. Brincar de criança. Não, é de adulto também, é de jovem. E é necessário. E me diz se não é o adulto que brinca todos os dias jogando futebol, futsal, pois então. carnaval. Então. É brincadeira? Não é nada sério isso aí, é brincadeira. Quer dizer, pagam horrores de dinheiro para que elas brinquem. É que eu acho que é isso, a gente tem que aprender a olhar para coisas que são do dia a dia da gente e também nos extingam, porque isso, o esporte, às vezes o esporte vai ser uma brincadeira, às vezes vai ser um esporte porque tem uma questão profissional, sim, mas é uma escolha, mas tem uma outra coisa que é anterior do que isso. Exatamente. Que é o gostar é ter prazer em algo. Algo que te faz brilhar os teus olhos, né? Exato. Algo que faz a gente ficar emocionado. Gostar do que está fazendo. Exatamente. Então o brincar ele é essencial, né? E a gente precisa desmistificar isso. Exato. Porque senão parece que o adulto, para ser sério, ele tem que ser aquele formalzinho, direitinho, quadradinho. Não. E outra, se a pessoa quer se curar de algum problema psicológico, alguma coisa, ela tem que brincar. Caso contrário, ela não se recupera. Entende? É que o lúdico ele entra num outro processo da gente que é para além do racional. Nós focamos muito, nós principalmente aqui no Ocidente, focamos muito na questão do racional. Né? Produzir. Pois é. Isso é uma outra questão, né? Produzir, e qual produção? Tem mais essa, né? Exato. Tem que ser um determinado tipo de produção, porque não é qualquer produçãozinha, não. Né? Que é tipo que nem pergunta assim quando a gente fala em escritor, mas o que tu faz na vida? Escritor. Oi? Como assim, né? Como assim, né? Qual é a tua profissão, né? Então, acho que às vezes a gente tem muito esses padrões que ao invés de nos ajudar, eles na verdade nos truncam, nos aprisionam, né? E dificultam a gente de viver a vida um pouco mais leve, assim. Porque é isso, quando a gente aprende a ter formas de lidar melhor com as coisas, a gente vai rir de determinadas coisas que se a gente tiver um padrãozinho a gente não vai rir. Né? Vai me atrapalhar. Hoje a gente está sem, por exemplo, os nossos microfones. Nós estamos tendo que falar um pouquinho mais alto. Nós estamos num ambiente que a gente vai ter que trabalhar com a questão do som, né? Mas enfim, estamos aqui. Qual o problema? Né? A gente tem que aprender a ser mais flexível e o brincar, acho que trabalha muito isso. Trabalha muito o movimento, mexe com a cabeça, com a inteligência, com tudo, sabe? E por isso que a gente precisa
instigar muitas crianças a brincar. Mas E com nós certeza. precisamos brincar mais com as crianças. Porque Tem uma senhora aí com 78 anos, que eu até coloquei o relato dela. Ah, eu brinco todo dia com os meus netos e eu adoro brincar com os meus netos. Então isso é fantástico, é fenomenal, entende? é uma coisa necessária. Porque ao mesmo tempo que a gente está instigando a criança, porque isso é necessário para a criatividade, para a cognição, é muito importante o brincar, né? A gente às vezes vê algumas crianças como mini adultos. Gente, a gente Grudados tá no tirando- celular, na internet, sabe? Tá na hora da gente. Já passou da hora, não tá na hora, já passou da hora da gente resgatar algumas coisas que possam nos desgrudar mesmo. Porque essa telinha aqui está nos possibilitando hoje conversar aqui. Sim. É possível uma interação através daqui, porque a gente não pode viver o tempo inteiro nas Grudada. telas, grudada, né? Isso a gente não pode, isso é ruim, né? Não é só ruim para a nossa visão, que pode ter mais problemas visuais, né? Que é uma das coisas que está acontecendo cada vez mais, a gente perde a visão periférica, né? A distância, né? Então a gente vai desenvolvendo, inclusive, Sim. problemas provavelmente visuais, porque nós estamos com a telinha muito próxima, com a luminosidade muito próxima, né? Então, não só por isso, mas sim porque ele nos tira uma possibilidade grande de convivência, interação com outras coisas. Meu Deus. Né? Mas, então, na verdade, o livro, ele é de um trabalho final de faculdade. E na realidade eu escrevi esse livro para homenagear todas as mulheres que eu trabalhei, porque isso me tocava muito a minha mãe. A minha mãe, ela continuou a vida toda sendo agricultora. Então, quer dizer, ela nasceu agricultora e ela morreu agricultora. Ela nunca deixou de trabalhar como agricultora. Tanto é que quando ela ficou viúva com 48 anos, ela continuou nos dando estudo e nos sustentando com o trabalho na agricultura. E daí depois eu saio dali e vou trabalhar na Emater. E a Emater era a maioria das mulheres agricultoras. E daí fazendo aquele trabalho super importante, sabe, para que elas aprendessem tudo que era necessário e outra, que elas pudessem ir até a cidade, no banco, no sindicato, mas independentes de Maria depois, sabe? E inclusive num encontro que nós tivemos no Vale Real, eu dei uma palestra, falei assim da ligação, daquilo que eu ensinava, que ia multiplicando, passando assim, né? E esse senhor ouviu, mas eu não sabia, né? Quando eu saí de dentro do salão, fui para a rua, porque era muito abafado aquele salão. Aí eu quis pegar um arzinho. E daí, esse senhor chorando, e daí eu perguntei para ele, eu posso lhe ajudar? Ele disse, não, eu estou chorando justamente pelo que eu ouvi a senhora falando. Eu disse, mas o que a senhora ouviu? Daí ele disse, a senhora explicando o seu trabalho. E eu era um monstro que eu não deixava a minha mulher participar das suas reuniões. E a senhora só faz coisa boa. E eu dizia que não era para ir, que ia perder meia tarde de trabalho. Ele disse, agora eu estou vendo que ela ia ganhar um monte de tempo. Entende? É que essa relação do tempo, né? Às vezes assim, é o tempo muito voltado ao quantitativo e não da qualidade. Exatamente, porque ali ela ia aprender a fazer comidas melhores, a passar para a família as comidas corretas, porque eu tinha que estar fazendo a nutrição, né? Claro, Quer dizer, claro. eu estava passando tudo para elas.
E daí assim, e daí ele ficou, meu Deus, chorava. Mas que interessante poder ter a possibilidade de muitas vezes, com aquilo que a gente faz, poder tocar as pessoas para que elas possam mudar, às vezes, alguns hábitos, algumas situações, né? Exatamente. É possível isso, né? A gente só não muda quando a gente não quer ter possibilidades. Quando a gente não quer ter possibilidades. Olha só, não quer ter possibilidades. Às vezes as possibilidades estão ali. Mas às vezes, enfim, por tantas coisas, né, que a gente não tem aqui como dimensionar, às vezes as pessoas não conseguem se permitir, né, ou se enxergar fazendo diferente, pensando diferente, enfim. Então, quando a gente vê nesse exemplo que tu trouxesse, né, a possibilidade dessa pessoa ressignificar, puxa, eu não fiz diferente antes porque eu não me dava conta, não sabia disso, agora eu sei, então agora eu posso fazer diferente. Sim, ele disse a partir de hoje, dizendo que pena que a senhora vai sair daqui, mas eu nunca mais vou proibir a minha esposa de participar de uma coisa assim. Eu digo, é isso aí, que bom, então. E aí traz todo esse contexto também da cultura, né? Exatamente. Então, assim, às vezes também entram essa rigidez e o quanto que muitas vezes a gente, enquanto mulher, também não se sente autorizada. Isso eu falava para as mulheres, eu dizia assim, ó, vocês precisam educar os filhos de vocês diferentes. Vocês têm que, por exemplo, mandar lavar uma louça. Tem que fazer isso, aquilo. Ah, não, mas eu disse, daí, se tu continuar dizendo isso, eles nunca vão mudar. Vai continuar reproduzindo aquilo que você não gosta do teu marido. Entende? Para que eles entendessem que teria que mudar, que o mundo estava mudando. Isso aí. Muito legal, Beloni. E tem escrito, esse aqui foi lançado em 2022. Tu tem outros escritos que tu tá aí desenhando? Como é que tá isso? Assim, eu participei do Metamorfose 3, eu fiz um artigo. E eu estou escrevendo um livro em casa agora sobre o brincar na criança, sabe? Mas eu estou com poucas páginas ainda, sabe? Porque é muito caro para te mandar. Aí nós vamos entrar numa outra questão. Quem pensa que é barato produzir um livro, barato é o marido da barata. Olha, na realidade, eu tenho 300 livros que eu mandei publicar. E eu gastei 9 mil reais, guria. Isso é muito dinheiro para mim, entende? Às vezes as pessoas acham que tu está, inclusive, trazendo essa perspectiva, né, do valor que sai. Às vezes as pessoas não têm noção do quanto sai. Exatamente. Os livros, né, e para um produtor independente. Estamos aqui falando de um escritor independente que não tem uma editora que daqui um pouco tá ali, faz um determinado tipo, né, mas muitas vezes até apoia os escritores, né, mas quer uma relação diferente, porque geralmente os independentes eles pagam isso. Hoje a gente até tem descoberto algumas formas interessantes, algumas pessoas têm a venda, a pré-venda, né, tem algumas coisas coletivas que fazem para poder custear, né, o valor do livro. Mas não é uma coisa simples, né? Mas eu acho que independente disso, né, Bruninho, o mais importante é não parar. Quer dizer, tu tem todo um saber, uma trajetória de vida que tu pode falar sobre muitas coisas. Muitas. Meu Deus. Então é isso. Então continuar, né? A gente sempre vai encontrando em algum momento uma forma ou outra, né, de poder estar produzindo isso. Mas o mais importante é a gente não desistir. Isso, porque para quem escreve tem uma coisa que é o prazer. Prazer. É a mesma coisa que assim, o prazer que eu sinto em estar aqui produzindo o canal.
né? Ou alguém imagina que isso não é bom para mim? Mas claro que é. Aliás, Eu tô brincando aqui, ó. Né? Isso aqui eu faço porque é um prazer, né? É a primeira instância tem que ser algo gostoso, tem que ser algo prazeroso, né? Então a gente faz a escrita também porque existe um prazer, sim, com certeza, de poder fazer isso. Se isso vai se transformar em alguma outra coisa, bom, a gente vai ver com o tempo, com as possibilidades, né? A gente tem às vezes alguns editais, né? A gente teve muito edital recentemente, né? Que também dá a possibilidade muitas vezes, né, de conseguir produzir, seja um livro, seja cinema, né, enfim. Mais importante é a gente estar sempre permeando, conversando, né, conhecendo pessoas, né, para poder então fazer algumas escolhas. Mas é muito legal. A capa eu achei encantadora do livro, encantadora, muito bonita. Colorida, né? Diferente. Chama atenção, né? Ela traz uma questão uma leveza, do afeto, né? Exatamente. Exatamente. Deixa eu até ver, foi produzida pela editora pela Daniela. Editora Luz. Muito bacana, muito bacana. Bem, Melanie, o que tu gostaria de falar antes da gente finalizar, antes de tu passar tuas redes, que tem que passar tuas redes, né? Aí, né, quem quiser te contratar para tu poder fazer uma fala, levar as brincadeiras, levar o livro, né, enfim. Na realidade, assim, as minhas redes sociais. Isso. beloni.maria@hotmail.com e beloninard@gmail.com, né? E também eu tenho no Instagram, eu tenho no TikTok. Ó, claro, o TikTok a gente está se rendendo, o TikTok, né? É isso. Agora estão me pedindo para botar a rede, aquela que estão, a última, aquela. Olha, eu nem sei qual é essa última, para mim a última era o TikTok. Não, tem a. Ai, pessoa desatualizada. Como é que é aquela inteligência artificial? Tá na inteligência artificial. Está na inteligência artificial. É isso aí. Daí assim, ó. Esse livro aqui está sendo vendido na Amazon, como é que é, na editora Lux também. Tá. A gente até pode colocar, como a gente vai colocar as tuas redes. Isso. Aí também, se alguém. Clube de autores também. Isso mesmo. A gente vai deixar aqui as redes, vocês podem estar fazendo contato, então, direto com a Beloni, para poder, talvez, saber um pouco mais, né, de onde encontrar, enfim. Mas estando na Amazon... E aqui em Porto Alegre tem na Isa Sul. Sim. O Zatir é um parceiraço, né? A Isa Sul é maravilhosa. Então, enfim... Acho que o mais importante é a gente poder ficar com essa lembrança, né, da importância do brincar, né? E o brincar é isso, é ter mais leveza, né, na vida. Brincando. Brincando, aprendendo e curando. Aprendendo e curando. É verdade, tá aqui. Exatamente, isso eu falo no livro. Aprendendo e curando. Isso aí a gente, inclusive, trata como psicopedagoga. Forma grupos e faz o brincar para curar as pessoas. Muito legal, muito bacana. Inclusive, eu fiz o meu estágio institucional e também a gente botou as mulheres para brincar, direcionando para o tratamento.
E tinha pessoas com problemas com o marido, tinha pessoas tinham problemas de relacionamento, e tudo isso foi curado através do brincar, tu acredita? E que aquilo vai ressignificando, né? Exatamente. Quando a gente tem, por exemplo, uma abordagem, vamos pensar aqui tecnicamente, aí nós vamos, né, Sim. vamos usar já um outro Viés. um outro olhar, né? Assim, quando a gente utiliza a brincadeira com uma questão terapêutica, o foco daquilo ele é outro, e as pessoas quando vão Exatamente. fazer aquele processo, as próprias interações que aquele terapeuta, aquele facilitador, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, assim, enfim, facilitador, né? Aquela ou aquelas pessoas que estão ali, elas também vão fazer daquele brincar essa possibilidade de cura. Exatamente. Então, as intervenções que são feitas, né, tudo tem a ver com um propósito, e aí é claro que assim acaba sendo um mecanismo, uma forma de expressão e um apoio para que as pessoas consigam lidar melhor com aquela situação, por exemplo, conflitante, difícil. Exatamente. Então, acho que é muito interessante, claro, o brincar pelo brincar com as crianças com essencial, né? O brincar pelo brincar do adulto e o brincar com esse cunho terapêutico. Tudo vai ser terapêutico. Tudo, porque Ele assim, vai ser terapêutico, mas quando a gente está fazendo, pelo que me parece o que tu diz, e traz um livro, de um brincar dentro de um espaço onde ele é organizado, porque é com um grupo, enfim, ele vai ter uma outra condução. por exemplo, uma pessoa que teve AVC, ela precisa do brincar para se curar. Entende? Ela precisa escrever, mas ela precisa brincar também. O mais importante é mexer as mãos, mexer o corpo, entende? Fazer isso para aquela Plasticidade, né? Plasticidade que se fala, isso é muito bacana. Exatamente. Bem, Melanie, eu quero te agradecer infinitamente, né, por ter aguardado até esse horário, que vocês não têm noção, nós estamos o dia inteiro gravando aqui, né? Essa coisa delícia que é gravar, que é conversar com as pessoas, que é conhecer vidas, que é levar para vocês, meu Deus, quantas possibilidades a gente dá aqui, né? Através das vidas. Das pessoas que vêm aqui, que cedem o tempo para compartilhar sobre a sua escrita, sobre a sua trajetória, né? Enfim. E gratidão, porque eu acho que é muito importante. Quando eu olhei a capa do livro e te vi, eu pensei assim, mas que interessante, né? Vamos ver se hoje vai dar. Nós vamos dar um jeito de dar hoje, né? Conseguimos. Conseguiu, que bom, que bom, que bom. Então, assim, eu te desejo tudo de bom nessa caminhada, que tu possa estar despertando ainda muito as pessoas para esse brincar, né? Que essa conversa leve de hoje possa também estimular vocês a brincar mais, né? A conviver mais com tantas outras possibilidades que a gente tem, para sair muitas vezes desse dia a dia difícil que às vezes a gente... que tem de ruim na cabeça. Isso. Senão a gente uma fica... leveza. senão daqui a pouco a gente fica raivoso, agressivo, chata. Chata. Enfim. Pergunta se alguma vez eu levanto de mau humor. Nunca. Entende? Porque na minha cabeça está sempre brincar. Sempre. E muitas vezes, se a gente ficar bravo com alguma coisa, a gente já conseguir ressignificar. Exatamente, é verdade. Eu me vejo muitas vezes furiosa com alguma coisa. Pensei naquilo, falei aquilo, daqui a pouco assim, não, Patrícia. Me perdoa. Não é nada disso. Patrícia, muda. E aí logo, eu acho que quanto mais é um exercício também que a gente vai fazendo. Não é que a gente não vai ficar chateado, não vai ficar bravo, não vai ficar incomodado, não vai ficar triste, mas o jeito com que a gente lida com isso muitas vezes acaba sendo um pouco diferente quando a gente começa a colocar isso na nossa vida, né? A leveza,
né? A dar um pouco mais de risada, né? A olhar as coisas com maior afeto, né? Meu Deus, tem tantas coisas, tantas coisas. Eu vou deixar de parar devagar, chega para ser devagar. Eu acho que eu já estou com um dia intenso de gravações que eu já estou devagando demais agora. Mas gratidão mais uma vez, Melanie. Gratidão ao chalé mais uma vez e gratidão a vocês. Vocês também. Tá? Gratidão porque é isto que nos mantém nesse propósito, né? Vocês nos acompanharem, né? Trocarem com a gente, conhecer, fazer contato com as pessoas a partir aqui das nossas conversas. Isso é uma riqueza que não tem preço. Não tem. Nossa, quantas pessoas eu conheci hoje. Maravilhosas. É isso. Então, que sejamos luz, paz, sabedoria, encantamento e até a próxima.